Julho. E agora a gente vai com a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o deputado Maurici Dupté. Bem-vindo, deputado. O senhor já esteve aqui nos nossos estúdios gravando programas, mas bem-vindo aqui novamente. Bom dia, Julie. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui na Rede Alesp. É uma satisfação estar aqui novamente com você. E quero cumprimentar você e todas as trabalhadoras e trabalhadores desse aparelho de informação, porque é muito importante não só divulgar o nosso trabalho, mas nos ajudar a prestar contas do que nós estamos fazendo à população que nos elegeu. Justamente é um espaço aqui da Rede Alesp para os senhores, conversarem com quem está em casa, com seus eleitores. E hoje a gente vai falar aqui no Jornal da Rede Alesp com o deputado Maurici sobre o projeto de lei 918 de 2016, que declara como patrimônio cultural e material do Estado a Feira de Artes e Artesanato do município de Embu das Artes. Deputado, foi aprovado então recentemente esse PL. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa feira que já é tão conhecida e que movimenta, não só a economia da cidade, mas da região, Pois é, Julie. A Feira de Arte e Artesanato do Embu das Artes existe há mais de 50 anos. São mais de 700 expositores que lá trabalham. Isso significa envolver a visita de milhares de pessoas aos finais de semana, o que significa um movimento muito grande nas diversas cadeias econômicas na cidade a partir da feira. Estamos falando dos expositores e artesãos, mas estamos falando também da economia que gira no entorno da feira para atender os visitantes. Então, não é só uma questão de uma homenagem ao trabalho desses artesãos e artistas, uma valorização desse trabalho, um estímulo a que novos artistas e artesãos tomem iniciativas como essa, a que prefeituras e outras instâncias do Estado criem eventos como esse, mas é também um estímulo à economia, não é? Porque a economia no mundo e no Brasil vem mudando muito. Cada vez mais o setor de serviços tem mais peso, cada vez mais a arte vira também uma mercadoria, não é? Cada vez mais pessoas vivem desse comércio, dessa produção artística. Então, na verdade, o projeto visa valorizar isso. É bom frisar, Julie, que o projeto é de minha autoria, mas eu sou coautor dele. A autora inicial do projeto é a deputada Alessi Brandão, uma figura não só ligada à representação do público, mas às artes há muito tempo, um ícone da cultura brasileira, não é verdade? É isso mesmo, A deputada Alessi Brandão também que nos atende sempre tão gentilmente, E quando se fala e se torna, então, a Feira de Artes ali um patrimônio cultural e material, significa não só preservar nesse momento, a produção artística, cultural e econômica, Mas que ela, ao longo dos anos, possa crescer e que se possa olhar para ela também com outro olhar, Exatamente, é isso, a perspectiva é valorizar isso. Você sabe que há muitos anos atrás, no início dos anos 2000, eu estive em Havana com o então presidente Fidel Castro. E ele me dizia isso, ele me dizia por que não podemos colocar artistas em todas as esquinas, embelezando a vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso é ou não um investimento que vale a pena? Um investimento que o Estado, que a sociedade faça, que vale a pena para a qualidade de vida das pessoas. Eu estou falando isso para traçar um paralelo em relação à necessidade de valorizar iniciativas, eventos que já têm uma história, que já têm uma tradição, como é o caso da Feira de Artesanato e Artes do Embu das Artes, mas também outras iniciativas que estão aí a todo dia sendo criadas e que merecem um incentivo maior. Porque quando a gente tem, deputado, a gente tem uma feira como a de Embu, com vários produtores culturais locais, principalmente, a gente também está contando a história daquela gente, a história daquele lugar. Não é só a arte de um desenho, não é a arte só de uma tapeçaria, é a história da população ali do entorno, Exato, porque essa peça de arte ou de artesanato produzida, ela reflete toda uma história, toda uma conjuntura, toda uma produção cultural e civilizatória anterior,
que está na cabeça das pessoas e que passa de pai para filho, né? E aí a gente vê o quanto é importante se resgatar de onde se veio, para onde se vai, né? Entender através das artes um pouco da história. E a gente não pode deixar de lembrar que nessa pandemia a feira, lá por conta de todo o distanciamento social, todas as questões, não funcionou, né? Como é que hoje o pessoal lá em Embu está trabalhando? O senhor tem contato com eles? Qual hoje é o cenário, então, dessa população que é o meio de sobrevivência deles ali também? Então, eu tive conversando com a Rosângela Santos, que era vereadora até 31 de dezembro lá no Embu, e ela estava me dizendo que a feira tem obedecido o calendário da Covid, não é verdade? Então, nesse momento que a vermelha está suspensa, voltou a funcionar agora no final de semana passado, com todos os protocolos necessários. Agora, o problema é que em 2020, a prefeitura isentou os artesãos do pagamento de uma taxa de ocupação. O prefeito Ney Santos mostrou uma sensibilidade no sentido de estimular e diminuir as dificuldades, minimizar as dificuldades pelas quais os artesãos estão passando. Só que esse ano a prefeitura voltou a cobrar a taxa. Então estamos apelando para que a sensibilidade demonstrada pela prefeitura no ano passado, pelo prefeito Ney Santos, seja renovada esse ano, porque isso diminui as dificuldades que os artesãos estão passando para manter a sua produção cultural, a sua produção artística e manter o evento em pé, funcionando, para atender as pessoas que acorrem ali todos os dias e dinamizar a economia local. Você imagina cafés, restaurantes, quantos empreendimentos, quantos trabalhadores e trabalhadoras estão envolvidos nessa atividade. E nós ouvimos em algum momento aqui no Jornal da Rede Alesp que o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz, falava do quanto nessa retomada da pandemia, da economia, as pessoas iriam justamente conhecer mais o Estado, né? Não sairiam tanto para outros estados ou para outros países, justamente por conta da pandemia. Então é importante quando o senhor fala, né, dessa isenção, de se olhar também, né, para o artesão, porque a economia, a priori, vai girar nas cidades, né? As pessoas vão se deslocar em menor escala, né? É isso, Julie. E você mencionou uma questão bastante oportuna, que foi essa fala do secretário de Turismo, porque nós precisamos ter a sensibilidade de rever o que disciplina o Fundo de Turismo no Estado de São Paulo. Se eu não me engano, são 11% da arrecadação de ICMS, que são divididos 50% entre 140 municípios e o restante entre 20 outros, que são instâncias, se eu não me engano. É muito pouco. Nós precisamos aumentar essa fatia. Eu vou te dar um exemplo. Mariporã é um município aqui próximo à Grande São Paulo, como é o Embu. O Embu está a 30 quilômetros, Mariporã está aqui perto. Praticamente toda a área do município de Mariporã, e é um município grande, é uma área de proteção ambiental. A tendência é a população ver o fato de haver essa legislação de proteção ambiental como um entrave ao desenvolvimento do município. Por quê? Porque não permite a implantação de indústrias, tem restrições para a atividade econômica, o que significa menos empregos. Então, na cabeça da população e das autoridades, forma-se uma cultura de que preservar é ruim, é inútil, é nocivo à vida das pessoas. Então, o Estado tem que criar mais mecanismos para incentivar a utilização dos ativos ambientais que cada município possui a favor do seu desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso, num país que vive um sistema capitalista como o nosso, significa dinheiro. E o Estado, então, tem que ter essa sensibilidade de mostrar para a população, no caso de Mariporã, mas estou falando de todas as cidades, que preservar os seus ativos não é só importante para gerações futuras, mas pode ser um meio importante de vida para gerações do presente também. Olhar, né, talvez a pandemia, né, deputado, tenha deixado mais claro o quanto é importante também a gente olhar para dentro, vamos dizer assim. Porque muita gente, lógico, cada um tem o direito de conhecer o país que quiser, o lugar que quiser, mas às vezes não se deu tanta importância para a própria cultura local, para o entorno, de se conhecer uma comunidade aqui, uma comunidade ali. Não, e outra coisa, todo mundo tem o direito, mas nem todo mundo tem o dinheiro para ir, não é? Quantas das mais de 20 milhões de pessoas que vivem aqui na cidade de São Paulo têm recursos,
para ir ou ao exterior, ou ao Nordeste, ou ao sul do país, ou à Amazônia para conhecer o Brasil. Agora, o turismo de tiro curto, digamos, de poucos quilômetros, que você pode fazer no fim de semana, o que é pegar um trem aqui na Estação da Luz e ir até Paranapiacaba, em Santo André, certo? Ou até Franco da Rocha, conhecer o patrimônio arquitetônico do Hospital do Juqueri, ou o Museu Osório César, ou até o Embu, ou a qualquer uma dessas cidades, você pode passar um fim de semana muito agradável, conhecer, viver novas experiências, conhecer um pouco mais da cultura brasileira, sem gastar quase nada. Isso sim atende a milhões de pessoas. E mais uma vez a gente diz, faz a economia, né, girar justamente pelo que o senhor falou. Ali no entorno vão ter restaurantes, vão ter cafés, vão ter serviços, né? Locais, quem for de carro para guardar o carro, né? Então, enfim, é aquele momento que a economia gira. Falando sobre um outro projeto de lei do senhor, o 688 de 2022, que nós até conversamos recentemente sobre ele, que instituiu a campanha Dezembro Verde, que é o não abandono de animais aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, para quem está em casa, conhecesse sobre esse PL. Então, Júlio, o Dezembro Verde, na verdade, é criar um mês de conscientização contra o abandono e os maus tratos aos animais. Abandonar animal, maltratar animal é crime e a população precisa estar consciente disso. Essa situação se agravou muito em decorrência da pandemia. Não só em relação à má informação das pessoas, hoje menos, mas no início todo mundo tinha dúvida, será que um animal pode transmitir o Covid? Correto? Então tinha essa questão, mas também tinha a questão econômica. A atividade econômica reduz, as pessoas têm menos dinheiro no bolso, e preferem abandonar o animal do que cuidar dele. Então isso aumentou, há cálculos de que isso tem aumentado 6 vezes em decorrência da pandemia. Segundo a OMS, há 30 mil animais abandonados no Brasil. Então o mês de dezembro é para que a população se conscientize da importância. Quer adotar um animal? Quer ter um animal? Adota um animal que está aí, que está abandonado. O bichinho vai ter um lar. A criança vai ter o seu bichinho, correto? E a sociedade vai ter que lidar menos com o abandono de animais nas ruas, que além de causar um grande sofrimento ao animal, estar abandonado, o risco de ser atropelado, o risco de ser envenenado, porque sim, tem gente de todas as índoles por aí, não é verdade? Para além disso, ainda pode criar uma situação de proliferação de algumas outras pragas, que são nocivas aos animais e às pessoas. Então, a ideia do Dezembro Verde é isso. Já existe um número importante de ONGs que cuidam dessa questão. E o Estado, infelizmente, ainda não tem um conjunto de políticas públicas capazes de enfrentar essa situação. Perfeito. Então nós temos que nos valer muito das ONGs e da conscientização das pessoas. E eu imagino, então, deputado, que esse projeto de lei também partiu de muita conversa, né, do senhor com essas ONGs, porque fazem um trabalho também essencial, principalmente nessa questão de adoção e de descobrir alguns locais que não cuidam tão bem desses animais. O quanto também esse projeto de lei, essa conscientização do Dezembro Verde, pode auxiliar também o trabalho dessas ONGs? Sim, você me deu uma deixa importante agora, que é mencionar que também esse projeto é coautoria minha com o deputado Alex da Madureira. Não posso deixar de dar visibilidade ao mérito do deputado que tomou essa iniciativa. E ele, na verdade, amarra uma série de esforços que todas as entidades têm feito e que nós precisamos aproximar o diálogo, melhorar o diálogo para que a gente possa avançar. E estamos todos, Júlio, na expectativa do veto ou sanção do governador João Dória ao projeto, né? Isso deve acontecer nos próximos dias. Estamos torcendo para que ele contribua com essa conscientização, para que ele sancione o projeto. E esse mês em especial, fevereiro, assim como janeiro e dezembro, que é um mês tradicionalmente de férias escolares, né? Sim. Ou de muitos feriados, é um mês onde essa questão particularmente se potencializa. Há muito mais animais abandonados nesse período do ano do que no restante. Então, o momento da gente estar falando, o momento do governador estar avaliando a sanção desse projeto é um momento muito, mas muito oportuno. Perfeito. Então,
nas próximas semanas a gente repercute aqui, então, essa sanção ou veto do governador João Dória a esse projeto de lei. Seguindo aqui, deputado, falando sobre a área de saúde, um outro PL do senhor, o 690 de 2020, institui ali o censo hospitalar, preenchimento ali de um diário, né, obrigatório, para que se saiba efetivamente o que acontece também nessa questão de saúde nos municípios, nas unidades municipais e também estaduais. Nesse momento, para quem também não conhece, está conhecendo agora os seus projetos de lei, você pode contar um pouquinho sobre ele e em que momento ele está? Então, esse projeto, Julie, nada mais é do que você criar um campo a mais na ficha de entrada do paciente, na porta de entrada do sistema de saúde. Todos nós conhecemos o Sistema Único de Saúde, sabemos que ele funciona em função de referências e contrarreferências, então, em geral, a porta de entrada é no município, na UBS. Dependendo do caso, ele pode ir para um segundo nível, que é o do Estado. O que nós pretendíamos era criar um campo na primeira ficha a ser preenchido para que o município pudesse acompanhar o percurso desse paciente ao longo do Sistema Único de Saúde. Para quê? Para alimentar estatísticas, para que o poder público municipal possa conhecer melhor a população e o seu estado de saúde. Lamentavelmente, a informação que a Secretaria de Estado da Saúde nos deu é de que para fazer essa implantação, não é só criar um campozinho na ficha. Precisaria haver toda uma renovação de sistemas de tecnologia da informação na Secretaria de Saúde, que o Estado não teria condições nesse momento de fazer. Então, esse projeto é um projeto que vai ficar engavetado. E eu lamento muito, não a posição da Secretaria de Saúde, porque eu tenho um grande respeito pelos secretários, por todos os trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria de Saúde do Estado, assim como com todos os outros trabalhadores, mas nesse momento em particular estou falando desses profissionais, até pelo risco e pelos belos serviços que têm prestado durante a pandemia. Mas é lamentável que o governo do Estado, que o governador João Dória, que tem demonstrado tanta sensibilidade em relação à questão da vacinação, por exemplo, a questão de preservar o isolamento social nessa pandemia, não tenha mostrado a mesma sensibilidade em investir em saúde. A questão da renovação do parque tecnológico da Secretaria é só uma. Há outras situações, como por exemplo, agora 10 hospitais estaduais tiveram seu pronto-socorro fechado. Estão trabalhando de portas fechadas. Isso num momento muito difícil. Difícil porque a população pode precisar, certamente vai precisar mais dos hospitais. Difícil porque isso sobrecarrega as estruturas das UBSs municipais, que não sei se estão preparadas para isso, acredito que não. E difícil porque não é o momento. Eu até acredito que, de novo, no SUS, sistema de referência, seja razoável que os PS trabalhem só com os casos mais graves e que os outros sejam atendidos nas unidades básicas. Mas esse não é o momento de fazer essa transformação. Em alguns casos, como na Zona Leste, por exemplo, onde não tem uma unidade de pronto atendimento, uma UPA próxima ao PS, isso fica mais grave ainda. Então, de novo, o governador precisa ter essa sensibilidade. Ele já manifestou que tem em outros momentos. Precisa ter nesse momento também para preservar os recursos, os investimentos em saúde. Cortar gasto, eu sempre digo isso e repito, cortar gasto é cortar serviço para a população e para a população mais pobre. Então vamos discutir essa situação, governador, num outro momento, mais adiante, quando toda a população já esteja vacinada, quando a gente esteja livre dessa pandemia e a vida volte ao normal. Perfeito, eu agradeço, deputado Maurici, do PT, com essa conversa aqui com a gente hoje, aqui no Jornal da Rede Alesp. Esse espaço é de vocês, volte sempre, deputado. Muito obrigado, Julie, agradeço a você e agradeço a todos e todas que nos acompanharam mais uma vez. Um grande abraço e um bom dia. Bom dia.